Olá, bem-vindos. A minha entrevista hoje para o MPM é com a Sofia Patti, que recebeu a gente na casa dela. Por favor, estou bem recebida. Casa. Agradeço muito, porque eu acho que a casa é um refúgio que a gente tem, né? E abrir a casa é abrir uma energia. Então eu fico super feliz que você tenha nos recebido aqui. E a gente vai conversar um pouco sobre vida, sobre profissão, sobre tudo. Sofia Patti, jornalista. Eu até estava perguntando aqui para ela tem um trabalho nas redes sociais. E eu falei, Sofia, vamos falar do seu trabalho nas redes sociais? Ela falou, vamos falar um pouco sobre ele, porque foi uma coisa tão natural, tão orgânica, né? Que, por eu ser jornalista que cobre lifestyle, moda, design, gastronomia, eu vi a migração dela para o online, né? Eu comecei quem ia nas coisas, quem cobria as coisas eram os jornalistas. Então a gente que era convidado para fazer as viagens, a gente que era convidado para fazer as experiências e escrever sobre isso depois nos veículos, né? Aí em 2015 eu senti que veio forte a história das influenciadoras e aí a gente já sabe o desfecho que aconteceu. Todo mundo tem que, de uma maneira ou de outra, estar falando tem nas influenciador redes. também, né? Inclusive quem é jornalista que escreve sobre essa área, né? Então foi uma coisa que, como eu falo, orgânica e natural. Eu acho que para me manter relevante, eu tive que entender também a parte da influência. E vamos voltar então lá, da sua formação. Sofia menina, sempre quis ser jornalista? Não. Como é que foi esse processo? Você prestou outras coisas? Você fez outras coisas? Prestei. Antes do jornalismo, eu fiz Direito, fiz metade da faculdade de Direito. Jura? Fiz na FAAP. Totalmente diferente, né? Nunca me achei lá. E olha, eu vou ser bem sincera, eu jogava mais truco do que eu ia pra aula. Porque não era o que eu gostava mesmo, assim. Eu tinha meus amigos e a maioria também não continuou no Direito, porque acho que era todo mundo mais da comunicação mesmo. É que não existia muito isso, né? Não existia essa... Eu lembro, é claro que você é muito mais nova que eu, mas não existia essas profissões, mesmo o jornalismo, que é uma profissão tradicional... a gente ouvia muito que você não tinha muito campo, como fazer, né? O caminho era menos explorado como um advogado, nunca foi falado lá em casa, jornalismo. Apesar da minha mãe ter feito rádio e TV, trabalhou na TV Cultura, ajudou a desenvolver o Roda Viva. Então, minha mãe tinha um background já de comunicação. Mas nunca foi falado na minha casa, né? Porque quem é da comunicação sabe o perrengue que é ser da comunicação. Então, assim, acho que minha mãe nunca me incentivou muito, né? A seguir esse caminho da comunicação. Então, era sempre ADM, Direito, uma coisa meio... quando você não sabe muito o que você quer... Eu acho que o Direito era meio que ADM, sabe? Sei. Antigamente, assim, na minha era época. Um básico. Era o básico. Faz Direito e depois vê o que vai acontecer. Que vai te ajudar pra vida, porque, né, saber as leis, saber como se defender é sempre bom. E aí, foi isso. Eu fiz os 2 anos e meio de Direito e fui um dia com uma amiga minha na PUC. Ela fazia comunicação em multimeios. Nem sei se existe ainda essa faculdade, né? Entendi. E eu fui ajudar ela, fui acompanhar, assim, num projeto. E eu me apaixonei pela área de comunicação. Eu falei, o que eu tô fazendo em Direito? Que legal. Eu já sei, é isso que eu quero fazer. Você já estava mais madura. Já estava mais madura. Já estava em outro momento. Demorei um pouquinho para amadurecer. Eu acho que é um processo diário até hoje, assim, esse amadurecimento. Mas sim, eu estava mais madura, já sabia mais ou menos o que eu não queria, né? Saber o que você não quer, já é uma grande coisa. Meio caminho andado. E aí eu cheguei nesse mesmo dia em casa e falei, pai, eu vou sair do Direito. Ele quase infartou quando eu falei que eu ia sair do Direito para fazer jornalismo. Mas tudo bem, hoje ele é super orgulhoso, que ele viu que eu, né, que era o meu caminho, que eu construí uma carreira, que eu construí uma coisa legal, né, uma história legal no jornalismo. Mas eu cheguei e ele ficou super chateado, porque ele achava Direito, né, poxa, Direito, é aquela faculdade... Seus pais são super tradicionais? Não, zero. Porque sua mãe é de comunicação, né? Mesmo assim... Eles são bem modernos, Mas quando mexe com filho, é diferente. Exato. Eles querem sempre o melhor, né? Não querem que a gente tenha perrengue, né? Ninguém quer perrengue. Jornalismo não é uma carreira que você seja tão bem sucedido financeiramente. Você é bem sucedido de inúmeras outras formas. Os acessos, são experiências, acessos, pessoas. Mas
financeiramente é uma profissão muito castigada, entendi, assim, né? Entendi. Você fez PUC, então? Não fiz PUC no final. Eu fiz a EMB mesmo, mas jornalismo mesmo. Fiz jornalismo na EMB, Tá. mas eu sempre falo que a minha faculdade foi o Estadão, né? Eu passei 11 anos no Estadão, então foi minha faculdade e minha pós. Porque eu acredito muito que você só aprende fazendo o jornalismo, né? Você só aprende fazendo, errando, tomando, assim, né, telefonada na cara da fonte. E você entrou direto no Direto da Fonte? Eu fiz uns estágios antes. Você fez no Estadão? Não, jornalismo foi isso. E eu falava assim, engraçado que na faculdade eu falava, eu vou trabalhar em revista, eu não quero trabalhar em jornal. Nunca tinha pensado que eu ia trabalhar num jornal diário. Era uma coisa muito longe de mim, porque eu sempre fui dessa área. Sempre me interessei por moda, lifestyle. Então eu pensava, gente, vou naturalmente trabalhar numa revista, né? Que é o que eu gosto. Caminho natural do que eu gosto. Caminho natural. E só de pensar num fechamento diário já me arrepiava, né? É que jornal fechamento diário. Uma doideira. E que engraçado, eu fiz por 11 anos fechamento diário. Então nunca foi uma coisa que eu pensei, ai, meu sonho, assim, não. Mas aconteceu que eu estagiei em algumas assessorias de imprensa, até tava meio assim, putz, não tava me achando na assessoria de imprensa. E um belo dia a Sônia me ligou, a Sônia Raci, né? E falou que tava atrás de uma estagiária e tinha surgido o meu nome, e se eu não podia ir conversar com ela lá no Estadão. Que demais. E eu, claro, né? Na hora, eu falei, quer que eu vá agora? Tô indo aí, Tô indo Estadão. Agora, e tal. E ela, não, vem amanhã, não sei o quê. Aí eu fui. Conversamos e foi uma coisa que bateu na hora, assim, a gente se gostou. E ela falou, começa daqui um mês. Tá bom, começa daqui um mês. E eu nem sabia onde eu tava, assim, entrando, né? Porque era uma coisa super... Falei, vamos lá. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar num jornal como o Estadão, mas vamos lá. E comecei. Aí fui de estagiária. Pra coluna, né? Pra coluna Direto da Fonte, que na época era da Sônia Raci. E aí fui, desde estagiária, eu cheguei muito cru. Aí eu sempre falo que a Sônia é minha godmother da profissão, e ela é mesmo, aprendi tudo com ela. É uma diva, né? Da profissão. Não podia estar em melhores mãos. Que hoje em dia é difícil, já nem existe mais ter essa figura, acho que não tem mais. Assim, no jornalismo, né? Mudou muito, como a gente vem falando. E aprendi tudo com a Sônia, os macetes para usar com as fontes, fazer até onde ir, até onde não ir, até onde a pessoa quer te manipular ou não. E essa coluna, o Direto da Fonte, ela é muito sobre pessoas, né? E são pessoas que têm uma notoriedade, né? Que têm um prestígio, que estão performando em alguma área. Então é muito delicado. É uma coluna que mexe com o ego das pessoas. Isso. Então é muito delicado você escrever sobre o projeto da vida da pessoa. Para ela é o melhor projeto do mundo, né? É tudo perfeito, mas claro, a gente tem que ponderar, né, muitas coisas. Então tem uma linha editorial, tem tudo que você tem que respeitar, que você está dentro de uma pessoa jurídica ali, que você tem que fazer acontecer. Exatamente. Né? Então era muita responsabilidade, né? Quando você fala de outras pessoas, é muito responsabilidade. Então foi um grande aprendizado mesmo. Sofia é uma pessoa de pessoas, né? Super bem relacionada. Eu vejo a Sofia, ela tá em vários lugares, com turmas diferentes. Eu acho que isso é uma grande faceta, na minha opinião, né? Se eu posso dar uma opinião da tua profissão. Por favor. Porque eu sinto você confortável em vários lugares, que não é fácil. Embora todo mundo esteja em todos os eventos, eu tô em vários eventos o tempo inteiro, mas... Eu vou falar bem sinceramente, não me sinto confortável em muitos deles, porque é da pessoa, né? Uma personalidade. Você sempre foi essa pessoa? De muitas amigas, de lugares diferentes, não tem preguiça. Né? E outra coisa, não tem preguiça de sair, né, Sofia? Não, eu sou muito pilhada. É um batidão. Mas claro que eu fico cansada também, né? Tem horas que eu também fico cansada, que eu não me respeitava. Agora, depois de ser mãe, eu começo a me respeitar mais. Né? Muda, mas eu sempre fui assim. É uma característica minha, não foi o jornalismo que me trouxe. Circulo desde as minhas amigas mais patricinhas até ir em rave
e a galera mais alternativa, e o centro de São Paulo, e os jardins, e Pinheiros. E pouco tempo atrás, me descreveram como uma curadora de pessoas. Olha eu aí, acho que é isso. Que eu gosto de juntar pessoas. Eu sinto um prazer enorme em ver as conexões acontecerem. Porque sempre eu vejo depois isso, né, andando tomando tomando um rumo. E eu adoro isso. Eu adoro conectar pessoas. Então, além do jornalismo, eu tenho essa... Você tem esse traço, que eu acho que é uma coisa super legal em você e que eu vejo muito... É muito louco, né? Porque acho que há uns 10 anos atrás, né, Sofia? Você foi na minha casa fazer uma entrevista comigo. Lembra? Num jantar? Lembro. A Sofia, assim, menina. 23, nossa, 24 anos. Nossa, gente, menina, chegou lá em casa, que eu tava dando um jantar, enfim, para um estilista inglês, e ela foi lá e a gente conversou e tal. E hoje em dia performa aí o tempo inteiro. E você falou a história dos filhos, né? Quantos anos, nomes, identidades. Como foi essa maternidade dentro dessa vida louca da comunicação, louca dos eventos, de um monte de coisa acontecendo. Porque filho é igual para todo mundo, né? Tem escola, tem horário, tem perrengue, não muda a profissão, nada. Me conta, eles têm quantos anos? É um casal foférrimo, gente. Então, é a Mia, de 4 anos, e o Nicola, que vai fazer 3 anos agora, dia 27 eles de maio. Eles são super juntos, né? São super, 1 ano e meio de diferença. A Mia tinha 8 meses, eu já tava grávida do Nicola. Foi tipo um susto, um baque maluco. Eu tava em Portugal. Um surto! Foi um surto, exatamente, foi um surto. Eu tava com a minha bebê, tinha acabado de parar de amamentar. E resolvi fazer uma viagem, eu, Hélio e meu marido. A gente foi pra Portugal, só nós 3. E eu cheguei em Portugal e comecei a passar muito mal. Tudo me enjoava, o cheiro de Portugal. Nossa. Eu não conseguia comer a comida, eu entrava nas marisquerias e só conseguia tomar Coca zero. Aí eu falava, até saía, falava pro meu marido, pode comer, eu vou te esperar lá fora. E eu enjoando pelas ruas de Lisboa, e eu com aquele bebezinho, eu não sabia o que fazer, com um sono terrível. Falei, ou eu tô morrendo... Ou eu tô grávida. Ou eu tô grávida. Quase a mesma coisa ali. Fica ali assim, parecido, né? Veio muito forte a questão hormonal e a questão, né? Eu acho que talvez por ter sido tão perto uma gravidez da outra, não sei. Eu senti muito, assim, no começo da... tudo que eu não senti no começo da gravidez dela, que eu só tinha sono. Na dele eu senti os enjoos, senti a oscilação hormonal. Porque a gente já tá cansado, eu acho, na também, segunda. Com o bebê, né, de 8 meses. A gente já tá em outro lugar, porque o primeiro, você tem tempo de descansar, de dormir. Exato. O segundo não dá muito tempo, Exato, não, e você já sabe o que vem, né? Porque assim, o primeiro é tudo uma caixinha de surpresa, você vai aprendendo. O segundo não, você já sabe o que te espera. Então, você tá mais preparado, mas também você sabe que é um batidão, assim, o começo todo. E aí, eu comprei o teste, fiz o teste. Lá em Portugal? Lá em Portugal, porque eu falei, eu preciso fazer, né? Nossa. Preciso saber o que tá acontecendo comigo, senão eu vou pro hospital, sei lá. Eu tô com peguei uma virose daquelas. E aí, fiz o teste enquanto eles dormiam. E aí, deu positivo, obviamente, né? E aí, eu dei um grito, meu marido, você quer me matar? E não sei o quê. Aí, eu fiquei uns 2 meses, assim, pra digerir. Aí até meus cunhados, minhas irmãs fizeram um chá de bebê pra mim com o bolo, né? E aí deu que era um menininho. Quando eu abri o bolo e vi o bolo azul, aí tudo fez sentido e tal. Aí você falou, tô grávida mesmo. Tô grávida. Aí vou ter agora um menino. Vou ter meu menino, tá vou ter meu casal. E é isso, né? E obrigada, assim, né? Fiquei super agradecida. E foi. Aí quando eu tava com 7 meses de gravidez, 6, 7 meses, estourou a pandemia. Nossa. E eu com uma bebezinha de 1 ano e pouco. E grávida com uma barriga desse tamanho, com aquela história toda de um vírus mortal e não sei o quê. E eu me mudando pra essa casa que eu moro hoje, né? Eu me mudei bem na pandemia, eu nunca vou esquecer. Era dia 16 de março de 2020. Nossa, tava assim. Lockdown aquele dia, assim. Total. Eu cheguei nessa casa e as pessoas que faziam a mudança, coitados, eu tava histérica. Eu já de máscara, ninguém usava máscara ainda na época. Muito cedo, já né? não deixava as pessoas chegarem perto de mim. Todo mundo me julgando de louca. Porque, nossa, você tá histérica. Tava grávida também, né? E eu, por ser jornalista, eu tava acompanhando muito de perto. É como eu, as notícias. Então, aquilo
Você fica, né? Porque você fica naqueles grupos, a gente tem os grupos dos jornalistas, quando você trabalha eu trabalhava na Band nessa época. Então você fica vendo, e aí você fica atordoada. Atordoado. Porque você sabe de coisas, chegam coisas que são diferentes. Eu ainda ia pra redação nessa época. Entendi. Do Estadão, né? Entendi. Então eu ia, e eu era a única grávida da redação. Aí um dia eu entrei na sala do RH e falei, e aí? Eu não vou mais vir. Porque, né? Tô grávida, eu tô grávida, e ninguém sabe o que tá rolando. Você já tem alguma política na casa pra quem tá grávida, né? Porque primeiro começava com as prioridades, né? Aí eles, não, é só você que tá grávida. Eu falei, bom, então vamos resolver agora, né? A partir de amanhã eu não venho mais pra redação. Aí tudo bem, aí começou, eu fui uma das primeiras a ficar em casa por causa da gravidez. Aí depois acho que depois de 10 dias que eu fiquei em casa, a redação inteira foi pra casa. Então foi todo nunca tinha acontecido isso, né? Era uma coisa super nova, mas que foi uma coisa que acelerou um processo que ia acontecer. Que ia acontecer anyway, né? Aí você teve... Aí eu tive o Nick em maio, né? Eu tive ele em maio na Promatri. Eu não queria nem ir pra Promatri, porque aí meu marido falou, você quer ter em casa? Eu falei, não, também não quero ter em casa. Eu também tinha medo de ter, né, em casa e tal, acontecer alguma coisa. Gravidez já é um perrengue, né? E no meio de uma pandemia que você não sabe nada. Foi uma loucura, loucura total, assim. E eu fiquei com muito medo. Imagina. A gente tava falando sobre medo, né? Tava antes aqui. Que a gente vive meio que um medo coletivo, ninguém sabe muito porquê, o Mercúrio tá sempre retrógrado. Tava comentando que eu travei aqui minhas coisas, a pessoa que me trata fala, não, você tá com um pouco de medo. Eu falei, eu e a torcida do Corinthians. E eu lembro que eu fui muito criticada pela família e pelos amigos mais próximos e grupos até de mães e tal. Na época eu fui muito criticada, que eu tinha muito medo. Mas depois o medo foi generalizado, né? Ficou todo mundo com medo. O meu começou um pouco antes, porque eu tava grávida, né, gente? Aí depois voltou, né? Todo mundo começou a voltar e tal. E você voltou híbrido no Aí, jornal. Essa parte boa do pós-parto é que todo mundo teve que parar. Então não fui só eu que parei. Porque uma pessoa agitada como eu, o puerpério lá, quando você chega em casa e tem que amamentar e ver a vida acontecendo e você fica naquele... Dorme, acorda, amamenta. Eu ficava um pouco agitada na primeira gravidez. Na primeira gravidez, quando a Mia nasceu, eu tinha um projeto que chamava Mulheres Positivas. Lembro. Lá no Estadão, online, que eu entrevistava só mulheres incríveis, que, aliás, é um projeto que ainda existe, né? Que eu tinha uma sócia, que é a Fabi, e ela continua com esse projeto, eu parei. Mas é um projeto incrível que eu tive a oportunidade por 2 anos de entrevistar. Ah, que legal. Mulheres incríveis que me mudaram como mulher. Entendi. E como profissional, e me trouxe um gás, assim, a mais. E foi bem nessa época que eu tava com esse projeto que a minha primogênita nasceu. E eu não queria parar, obviamente, porque, né, era um outro filho, assim. Então ela nasceu e eu, em um mês, continuei. Então, com a Mia foi uma coisa muito, assim, a vida continuou muito rápido. Apesar de eu ter amamentado ela quase 6 meses, eu estava lá presente, mas eu também estava produzindo. O Nicola não, o Nicola eu tive que parar porque o mundo parou, né? O que foi bom também, por um lado. Só que eu parei médio, né? Porque como eu sou muito inquieta... Eu fiz uma marca de guardanapos, lembra? Eu lembro. Tipo assim, eu tô aqui, tenho 2 filhos, um recém-nascido, amamento, uma de 1 ano e meio, sou jornalista, fecho o jornal todo dia, fechamento de mas vou abrir uma Mas eu vou marca. fazer um negócio de guardanapo. Aí eu fiz que eram tecidos africanos, eu né? lembro, incrível. Incríveis, e desenvolvi essa marca de guardanapos de tecido africano, porque eu tava nessa pegada de decorar minha casa, né? Então eu tava nesse porque a gente ficou mais em casa, né? Eu fiquei muito em casa. A gente começou a ver a casa, começou a cuidar da casa. Não que não cuidasse, mas de uma maneira diferente. Também, minha casa nova. Então, além de já estar em casa, você tá numa casa nova. Você já tá com aquele pique de casa, de comprar coisa pra casa e tal. Apareceu essa história do guardanapo, os tecidos, o fornecedor africano, e começou, e foi super legal, começou a dar super certo. Que legal. E eu fazia tudo. Eu ia desde do fornecedor comprar o tecido até a costureira, cortar, fazer, né, toda a produção, fazer a produção do Instagram, que
era onde vendia, né? Claro, porque tudo... E administrar essa coisa do Instagram, né? Vende, manda pra quem, é um baita. E no Sedex mandar, né? Porque vendia para outros estados. Fazer também vendas, então eu vivia lá na Casa Operandi com a Isabela Job, fazendo evento. Fazendo evento. Então, assim, começou, aí realmente começou, depois que a vida meio que voltou ao normal. Aí ficou um pouco over, né? Aí ficou, porque o jornalismo, ele domina. E ele sempre vai dominar, porque é o que eu amo. Você gosta de fazer, é a minha, né? É a minha essência. Mas, de qualquer maneira, com as crianças, você tinha comentado que você mudou um pouco a tua rotina, enfim. Você tem aquela sensação, porque eu tenho um filho de 23 e uma de 20, mas até hoje eu tenho uma sensaçãozinha, eu quero voltar pra casa, sabe assim? Eles nem estão em casa mais, o que eu amo. Eu adoro chegar e ninguém chegou. Não é louco isso? Eles chegarem depois de mim me dá uma sensação assim que eu já tava lá, sabe assim? E que eles que chegaram depois, que não fui eu que cheguei depois. Porque a gente que é mãe, existe essa sensação, né? Que a gente tá sempre chegando depois. Porque tem sempre alguma coisa que a gente tem que administrar e que tem que correr. E você tem essa coisa? Como é que é? Como é que é essa maternidade pra você? Tenho. Eu tenho. E tenho também uma coisa que eu sou muito independente, que eu vejo muito esse traço na minha filha. Nós duas somos sagitarianas. E eu vejo que ela é até mais que eu, o que me assusta um pouco. Porque eu sempre fui desprendida, meio até louca, assim, de me jogar nas coisas e querer, né, sempre aprender uma coisa nova. Não me prender a muita coisa, sabe? Ser uma pessoa mais livre. E aí, com a maternidade, obviamente, esse traço, ele continua vivo em mim, porque é meu. Mas eu tive que administrar ele, né? Porque eu acho que a gente não tem muita escolha quando a gente vira mãe. A gente tem que resolve, tem que, né? Falou, manda, exatamente. A gente não tá mais sozinho. Nunca mais a gente tá sozinho. Então a gente tem que sempre pensar, sou eu e mais dois. Você sabe que eu tenho um amigo meu que ele fala, que não é nem amiga, é amigo meu, que uma vez ele falou que ser pai, ser mãe é assim, né? Você continua no seu caminho, você é você, a tua personalidade, tudo acontecendo, mas aqui tem uma luz piscando. Então você continua e tem sempre uma luz aqui, ó, piscando. Exatamente. Eu acho muito importante você continuar, porque a vida é uma só também, né? Então a gente certeza. tem que também se você tem isso dentro de você, sonhos. Você tem que eu sou bem resolvida quanto a isso, de não me deixar tão de lado. E eu sei que meus filhos no futuro vão ter orgulho de tudo que eu construí. Eu vejo eles, hoje em dia, eles brincam, eu tô trabalhando igual a mamãe, meu trabalho tá aqui. Então, eu já tô plantando uma sementinha muito importante neles, ao meu ver, né? Dentro dos seus valores, Dentro dos meus valores, que é você trabalhar com o que você ama, né? Com o que te move, com o que te faz feliz também. Não é só o trabalho pelo trabalho. Eu tenho uma sorte de trabalhar com o que eu gosto, né? E dentro desse escopo aí, a história da influência digital é uma coisa que você está se dedicando também. Eu vejo que pontualmente, né? Porque eu acho que você escolhe aí pessoas que tenham a ver com você e que, enfim, projetos dentro do digital que tenham a ver com você, mas que é uma coisa a mais, né, Sofia? Você já gera conteúdo como jornalista, que a gente estava falando no começo, que precisa, quer dizer, a pessoa, ela precisa estar se comunicando, uma comunicadora nas redes sociais. Mas agora ainda você tem que entregar conteúdo. Nossa, produzir conteúdo dá muito mais trabalho do que escrever uma matéria, do que escrever uma entrevista, porque é uma coisa assim, são os micros detalhes, tem que estar dentro do briefing da marca, tem que passar a sua verdade, porque assim, não adianta, na minha opinião, você tentar passar uma coisa então, que não é sua. Então tem que estar tudo ali dentro da sua verdade e tem que se comunicar também do jeito que a marca quer. O que eu acho que está acontecendo é muita produção para uma coisa que eu acho que tinha que ser mais orgânica. Entendi. Na minha opinião, sim. Hoje em dia é uma super produção, é um super staff, é quase, você está gravando uma propaganda mesmo para televisão, né? Só que é pro seu Instagram. Sendo que é uma coisa que começou as pessoas se filmando no dia a dia delas e, cara, por que eu me interessei por aquela pessoa? Porque eu gosto da essência dela. É muito legal você estar falando isso, porque comecei lá atrás.
o blog Look do Dia. Imagina que o nosso domínio era Look do Dia. www.lookdodia.com.br. Eu lembro até hoje que quando a gente foi fazer um manifesto do projeto, que era uma coisa nova, 15 anos atrás, eu falei, gente, a história é o seguinte, chega no escritório com máquina fotográfica, não é que tinha celular. Eu pus um espelho no escritório, a roupa que eu tiver, do jeito que eu tiver, a gente clica e vocês sobem a imagem, porque a ideia era você, daquele jeito. É óbvio que escalonou para outro lugar. Eu escalonei para outro lugar. Chegou uma hora no Look do Dia que eu tinha dia de foto, que eu tinha maquilhagem, que eu tinha, porque a gente já estava envolvido com marcas, enfim. Mas a essência do trabalho era aquela imagem, aquela captação de imagem daquele momento. E eu vejo que agora a gente volta para aquilo e quer voltar para isso, para essa coisa mais simples, né? Um jeito mais simples de fazer. A gente sente uma corrente aí de pessoas querendo, assim, voltar pro menos filtro, menos produção. E você faz tudo sozinha? Eu faço tudo sozinha. Faço tudo sozinha. Uma doideira, sozinha. Bom, você tá com um novo projeto agora, depois de 11 anos, né? No Estadão. 11 anos de Estadão. Eu me desliguei da empresa e vou começar agora em maio na Forbes. Ai, que legal! Muito legal, que é uma revista que eu venho acompanhando e acredito que conseguiu entender esse novo momento como ninguém, assim, no mercado. E o que você vai fazer na Forbes, assim? Conta pra gente um pouco do que vai ser Sofia Patti lá com eles. Bom, eu também vou descobrir. Né? Nós vamos descobrir. Todos nós vamos descobrir, mas a princípio o Camarote me chamou para ser editora da Forbes Life, que é um caderno que é dentro da Forbes, e também a implementar mais o social, né? Legal. Essa parte que você já faz super bem, há né? muitos anos pro Estadão. Entendi. Ajudar a implementar mais na Forbes. É legal, né? Depois de 11 anos, estar numa nova empresa, eu imagino que deva ser um mix, assim, de... É um frio na barriga, né? Que eu não sentia há muito tempo. Não, na verdade, eu sempre sinto um frio na barriga na hora que eu vou entrevistar alguém, Mas sabe? É diferente. Sim, é diferente. Porque tem um desafio. Tem uma expectativa, tem uma expectativa lá, tem uma expectativa sua de como vai ser. Do mercado mesmo, né? É um caminho, o caminho é natural, a mudança, ainda mais pra você com a tua personalidade, precisa acontecer. Você não ficaria... Não vejo você pro resto da vida num lugar só. Não, eu acho que acho que fiquei muito tempo, né? Foi um casamento que eu falei, foi minha faculdade e minha pós-graduação. Eu acredito muito que no jornalismo é isso. Você tem que trabalhar dentro de um veículo para você realmente entender o que é fazer jornalismo, né? Então o Estadão, ele foi meu pilar, assim, como profissional. Foi minha formação. Foi uma parceria incrível. Quando eu me despedi deles, eu falei exatamente isso. Muito legal. Eu sinto que foi uma coisa super boa para ambas as partes, que a gente construiu super, né? Uma relação ótima, assim. E agora tá na hora de dar esse passo, né, profissional. E tô super animada. E tirando o trabalho, a gente podia ficar aqui conversando o dia inteiro, mas assim, que a Sofia faz de hobby, de coisa que ela gosta, criança? O que é você fora esse escopo trabalho? Como é que é essa Sofia? Essa Sofia é mais calma, já sai a semana inteira, chega final de semana quer ficar mais em casa? O que você gosta de fazer? Como é que é o teu lifestyle? Eu gosto de garimpar. Você gosta de decoração, pelo que eu tô vendo, né? Eu amo tudo. Eu sou bem esteta, né? Então eu amo tudo de moda, decoração, tudo do lifestyle mesmo, né? E a minha casa, ela tem um pouquinho de tudo que eu já passei, do que eu já vivi. Conta uma história. Lugares que eu já fui. Então eu gosto de misturar. É uma mistureba, você vê, né? Tem desde da cestaria da Amazônia, com as almofadas da Índia, muito legal. com não sei o que do Peru. E você ama viajar, da Sofia? África. Amo. Uma boa sagitariana, né? Eu amo, é o que me move, assim, como move minha alma. Entendi. Né? É uma coisa que me enriquece, é o que me recarrega. Minha bateria é viajar, é conhecer novas culturas, novas comidas, novos
tudo, novas cores. Entendi. Isso me recarrega como ser humano. Então um garimpo, né? Garimpo faz esse exercício criativo, né? O garimpo é uma coisa que você precisa de... Para você poder garimpar, você precisa de referência, você precisa entender, porque não é só uma coisa aleatória. Para quem gosta, não é uma coisa aleatória. Não é. Então é o que você falou, referência, se conhecer também, né? O que vai funcionar ali na sua vida, na sua casa. A casa é uma extensão da sua personalidade, né? Então, quando você entra na casa de alguém, você conhece um pouco mais dessa pessoa. E eu vejo, às vezes, nas redes sociais, os seus filhotes, né? Eles também são rueiros, né? São. Eles gostam de uma rua, né? Gostam. E é legal porque você leva. Isso é legal, no final de semana, sempre. Né? Eu nunca fui aquela mãe que precisa fazer a dormida em casa. Dormia no carrinho. Junto. Tipo, na vida, eles na me arena. acompanham e eu acho isso maravilhoso. Eles são meus companheiros. E eu quero, quando eles forem crescendo, que eles me acompanhem nas viagens, que a gente consiga ir no museu. Eu levo eles em museu desde que nasceram. Amo ir em museu também. Né? Uma coisa assim, faz parte, né? Faz parte do garimpo. É tudo assim. E outra coisa também, eu acho... Mas o que você falou do fim de semana, desculpa te cortar. Imagina. Eu sempre também amo sair com meus amigos, com meu marido, sair pra comer. A gastronomia também faz parte muito. Isso que eu ia falar, você gosta de comer? Gosto de comer. Tá. Gosto de tomar um vinho com meus amigos, é uma terapia também pra mim. Gosto de estar acontecendo ali com as pessoas, né? Sempre tá nessa troca. Mas com a maternidade e como a minha semana já é muito agitada de trabalho, porque acabou que eu troquei o que eu saía com os amigos quando eu era mais jovem, agora eu saio ao trabalho, né? Você e tudo sai bem, faz parte. Praticamente, sei lá, 4 vezes na semana. Todo mundo acha que eu saio muito à noite, eu não saio muito à noite. A noite é bem tranquilo, seleto o que eu faço, porque à noite, além de eu estar cansada, porque eu acordo muito cedo, eu produzo muito o dia inteiro, é uma coisa assim, batidão, maluca, né? um batidão. E eu faço questão de fazer ginástica também, quase todo dia da minha vida. Eu só não vou quando realmente não dá. Mas eu acordo, deixo meus filhos na escola, religiosamente, vou pra academia. Aí depois o dia começa. Mas entre isso, eu já tô respondendo o WhatsApp, porque não é mais e-mail, né? Hoje em dia é WhatsApp. Não para. Então, assim, é até um problema, porque quando me veem no celular aqui em casa, acham que eu devo estar, né? Vendo... Não, eu tô trabalhando. Tá fechando coisa ali, tá escrevendo texto. Tendo que mandar não sei o que, prazo de não sei o que. Mas eu já vi você fazendo isso várias vezes. Às vezes a gente tá num lugar e você, não, tô fechando aqui a coluna e tal. Tô mandando. Gente, é assim, é tudo. Sem parar, hoje em dia é tudo pelo celular. Então, meu trabalho, ele é 24/7. Eu trabalho muito mais com essa história do WhatsApp do que eu trabalhava antes. Não, e agora acumula a função, né? Porque Total. é uma função dentro... Não, e acumula a função da história da internet, que eu estou aos poucos, agora que eu saí do jornal, eu estou profissionalizando mais essa área, então eu tô agora com ajuda, estou montando o tal do Media Kit. Pra mandar, né? Ficar mais profissional, senão fica, né, precisa dar uma direção para isso. Então, quanto mais profissional vai ficando, mais... eu não faço nada, não gosto de fazer nada meia boca, né? Assim, eu gosto de tem que entregar o que eu entrego com certeza, tudo na profissional. Vida. Ser profissional. É um trabalho que, enfim, você tem que entregar mesmo, né? E é um trabalho, né? É um trabalho sério. É um trabalho sério. É legal você estar com essa pessoa jurídica, né? Um caso agora, Forbes, e também trabalhar a tua pessoa física. Eu acho que essa coisa do digital... Ele é difícil, porque todo mundo tem que performar no digital, mas, por um outro lado, é alguma coisa que também te dá muita autonomia. Sim, eu acho que uma coisa puxa a outra, uma coisa valoriza a outra. E você, mais do que ninguém, porque você tem um escopo, você é uma jornalista, quer dizer, é só um braço da história, não é a história em si, que eu acho que também... tem uma vida mais longa, porque você tem um trabalho como jornalista e aí você tem lá as coisas que você gosta de divulgar, esse conteúdo que você gosta de produzir, mas de qualquer maneira o teu mote é o jornalismo, né? A minha rede social é muito meu olhar, minhas pinceladas do meu dia a dia, do que me interessa, eu coloco ali.
né? E sempre foi assim, sempre fiz isso. Sempre foi assim, eu pego cantinhos da minha casa, que eu vou lá, eu monto. Aí eu adoro também flor, então eu compro a flor, eu monto vaso. Eu gosto muito de tudo que é assim, de criativo, sabe? De criar um ambiente, criar um look. Legal. Pra mim é uma terapia montar um look, eu fico pensando nele. Então, tem um casamento, a primeira coisa que eu penso é no look. Entendi. É assim, é o que já é uma diversão pra mim pensar, poxa, tem que ir lá, eu vou falar com tal marca que eu quero usar tal vestido e não sei o que aí eu vou usar com tal, né, acessório meu e não sei o que. Então é uma diversão pra mim. Assim, sempre foi. E aí, por que não levar isso também pro lado profissional, né? Sim, já que ele certeza. Já tá aí, já né? existe, né? Bom, Sofia, a gente podia ficar aqui batendo papo, numa manhã deliciosa, que não tão deliciosa, que tá chovendo em São Paulo. Muito em São Paulo. Mas a gente vai ter que encerrar, mas super obrigada. Obrigadão. Adorei. Adorei. Muito boa sorte. Você volte sempre aqui em casa. Foi a gente um prazer. Tá sempre juntas. Adorei contar e o novo projeto que seja maravilhoso, né? Muito obrigada. Que você entre com o pé direito, assim, e que brilhe como você tá brilhando. Amém. E aí depois a gente faz um outro MPM pra contar as outras coisas. Com certeza, porque né, eu não paro. Tem muita coisa acontecendo. Gente, obrigada. Ativem as notificações, os sininhos, tudo isso aí. Sigam o canal. E mais um MPM aqui. Um prazer estar aqui com a Sofia. Até mais. Beijos.